Bom dia, abençoado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando cada dia mais. Ó, irmão, você já é um abençoado. Nenhuma bênção, irmão, lhe falta. Porque as bênçãos que Deus quer, que Deus quis dar a mim e a você, são as bênçãos espirituais. E Ele já deu lá em Efésios, esse versículo que eu citei a você. Agora, irmão, bênção material não depende de Deus, depende de você se qualificar e estudar, tá certo, meu amado? Meus amados, hoje dia 9/10/2023, estamos aqui mais uma mensagem. Ontem eu não postei mensagem, estava numa luta aqui em casa, passei o dia estudando a Bíblia também, né? Fui estudar para poder, né, saber aquilo que a gente vai falar para vocês, né? E aqui o canal, irmão, o canal aqui é para pregar a verdade, é para falar a verdade. Tá certo, meu irmão? Então, hoje, vou trazer aqui uma reflexão a vocês. Irmãos, eu vou falar sobre igreja, certo? Vou fazer uma pequena oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido e eterno, Deus misericordioso, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai, usa-me, Senhor, porque eu vou usar a tua palavra. Pai, fala aquilo que o Senhor quer para a tua igreja. Não é aquilo que nós queremos, nem aquilo que nós precisamos. É aquilo que nós necessitamos, que o Senhor quer que nós ouça e que nós aprenda e que nós venha viver e praticar. E que o Senhor venha ser formado na nossa vida e ser vivido nela. Pai querido e eterno, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, o que é igreja? Igreja. O que é igreja? Então, igreja, irmão, igreja, na mente de muitas pessoas, é um lugar aonde as pessoas se reúnem e lá diz eles que adoram a Deus, né? E lá eles adoram a Deus. Irmão, isso é no conceito religioso. Lá, aquela placa que tem lá, aquele local lá para onde eles vão, eles têm como igreja. Nos dias de hoje. Agora, irmão, nos dias de Jesus, não existia igreja, existia o templo de Deus, tabernáculo. Então, o templo de Deus, nos dias de Jesus, era um local que era feito pela mão dos homens. Era lá onde era a casa de Deus, era lá onde Deus habitava. Quando Jesus vem e morre, lá deixou de ser o templo de Deus. O templo de Deus, nos dias de hoje, somos nós. Da cruz para cá, o templo, Deus deixou de morar naquele templo, feito por mãos de homem, e agora mora aqui, no templo que ele criou, no templo que ele fez, feito pelas mãos dele. Ele mora aqui dentro. Mora dentro de mim e de você. Por quê, irmão? Porque aquele local lá, que é feito por mão de homem, e lá onde as pessoas se reúnem, que na mente de muitas pessoas, lá é a casa de Deus, lá não é. Lá é uma placa de uma denominação chamada de religião, que nada mais é a religião
do original grego é religare, religar, que é uma religião que quer religar você com Deus. Agora, tá tudo o contrário. Lá não tem verdade, lá não prega a verdade e não vive a verdade. Por quê, irmão? Porque lá eles tentam religar você com Deus, quando Deus já religou com você através do corpo de Jesus. Tá certo, irmão? A religação do homem com Deus foi aquele feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então, aquele feito lá na cruz do Calvário reconciliou toda a humanidade, todos os escolhidos de Deus que ele escolheu, que ele predestinou, que ele santificou, que ele justificou, já está reconciliado com Deus quando ele morreu lá na cruz do Calvário. E os homens tentam fazer o que ele já fez. Quando tentam fazer a prática do que ele fez, você anula o que ele fez e você tenta fazer pelos seus méritos, pelas suas mãos. E isso você está se afastando de Deus, porque você está invalidando o que Deus já fez por você. Ó, irmão, então, eu vou mostrar aqui alguns versículos e os irmãos vão entender porque o templo de Deus não é aquele lá. Eu vou mostrar aqui um versículo, 2 versículos, para você ver como lá não é o templo de Deus. Primeiro eu quero mostrar aqui em Atos 17, aqui. Os irmãos tenham paciência que essa Bíblia é nova, eu comprei ela agora, e ela tem umas folhas aqui que não tem os versículos. Ela tem uma narração do autor que escreveu ela. Então ela pula, ela tem uns comentários, que é uma Bíblia de estudo, tem um comentário, aí tem os versículos. E os versículos às vezes pula aqui e fica difícil às vezes a gente até achar, pronto, mas está aqui, 17. Atos, capítulo 17, versículo 24, diz aqui: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templo feito por mãos humanas. Olha, irmão, aqui está dizendo que o Deus, o Criador do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Irmão, esse texto pode trazer 2 significados. Qual? Primeiro, o templo feito por mão de homem é esse de parede e de tijolo. Primeiro, certo? E qual é o outro, irmão? É aquele templo que o homem tenta fazer em você, com as próprias mãos dele, com os próprios méritos dele, quando Cristo já fez. Irmão, você é templo e morada do Espírito Santo, mas os homens tentam fazer de você, com as mãos dele, com as obras dele, o templo de Deus. Então, isso é uma heresia, porque Deus não aceita, Deus não mora em templo feito por mãos de homem. Então, os homens tentam arrastar você para esses locais para fazer com as suas próprias mãos o templo de Deus, com obração, com sacrifício, com oferta, com campanha, com tudo aquilo que Deus já fez, e Deus não quer. Deus não quer sacrifício, Deus não quer obração. Já lá no Velho Testamento, Deus não aceitava, está lá em Hebreu, no capítulo 10. Se você ler do capítulo 7, 8, 9 e 10, você vai entender tudinho. Leia, escrafuncha aquilo ali que você vai entender tudinho, que Deus já não aceitava mais sacrifício. No tempo da lei, Deus já não queria mais, Deus já não suportava mais
os sacrifícios e as ofertas que era feito. Então, Deus não aceitava mais. E agora, Deus... Então, tudo que Deus fez, o homem tenta convencer você de fazer tudo que ele fez para você se chegar a Deus. Ó, irmão, você nunca vai se chegar a Deus dessa forma. Por quê? Porque quando você tenta fazer pelos seus próprios méritos, você invalida a palavra de Deus. E você quer que o que vale é aquilo que você está fazendo. Então, olhe o perigo do caminho que você está andando. Você, sem saber, você está blasfemando de Deus. Por quê, irmão? Porque tudo que Deus fez, você invalida. Você atribui a Deus, porque você está fazendo, você está buscando a santificação quando Ele santificou, você está buscando a comunhão quando Ele já buscou, você está buscando a libertação quando Ele libertou, você está buscando a comunhão com Ele quando Ele já fez a comunhão, e você está tentando se reconciliar com Ele quando Ele já lhe reconciliou. Então você atribui, com seus feitos, você atribui o que Jesus fez, irmão, se atribui aos demônios, sem você saber, você está blasfemando de Deus. Foi a mesma coisa que os fariseus faziam com Jesus. Jesus fazia os milagres, curava as pessoas, e eles diziam, você expulsa demônio pelo nome de Beelzebul. Atribuía o que o Espírito Santo de Deus fazia ao príncipe dos demônios, a Beelzebul. Por isso que Jesus disse que eles blasfemavam de Deus. E eles diziam que era Jesus quem blasfemava. Ó, irmão, você está fazendo a mesma coisa que os fariseus. Você atribui a Beelzebul o que Jesus fez. Por quê? Porque Jesus fez, tudo que Jesus fez foi pelo Espírito Santo. E você quer tentar fazer o que ele fez. Querendo que você, pelo mérito de você fazer o sacrifício, pagar o preço, você está blasfemando, irmão. Não faça isso. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, irmão, para você compreender. Para você não ser levado por vento de doutrina, porque esses homens aí não têm interesse, irmão. Eles não têm interesse de mostrar a verdade a você, porque já viveram a vida toda enganando a vocês, e agora é vergonhoso para eles chegar e dizer que tudo isso que eles falaram para você é mentira, e agora encarar o povo, né, e falar a verdade e andar na verdade. Então eles preferem andar na mentira e vai empurrando com a barriga, vai enganando e sendo enganado. Vai enganando o povo e sendo enganado. E o povo, por falta de conhecimento, de ler, de estudar a Bíblia, não conhece e vai comendo essa comida estragada e diz que é bom. Olha, Atos 7,48, diz aqui, olha, contudo Deus não habita em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. Olha, o profeta não diz que lá é a casa de Deus? É mentira, irmão. O profeta aí é falso, é mentiroso. Ele não anda na verdade, ele não fala a verdade para você. Olha. Atos 7,48. Olha. Contudo, Deus não habita em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. O profeta não disse que lá é a casa de Deus? É não, irmão. Casa de Deus, irmão, são nós. Os seres humanos é a casa de Deus. Por quê? Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Deus não habita. Lá é o local de reunião onde nós deveríamos se reunir, ter comunhão com os irmãos. Lá é o correto. Lá é o local de reunião aonde os irmãos se reúnem em comunhão um com o outro, formam um corpo, os membros, cada um é um membro, e ali forma o corpo e o cabeça é Cristo com a verdade.
porque lá, não aplicando isso a vocês, essa verdade, lá não é igreja. Lá, se você chama lá de igreja, já está desviando você da verdade, já não está falando a verdade, já não vem de Deus. Vem do homem, vem da mentira do homem. E se lá eles dizem que é a casa de Deus, não chama vocês casa de Deus, não chama lá local de reunião, aonde deveria ter a verdade, estão mentindo para vocês. E vocês comem e dizem, irmão, vamos à igreja buscar Deus. Deus, irmão, quando você foi, Deus já estava dentro de você. Deus já foi. Lá deveria nós ir para se reunir como igreja, para aprender a verdade do Evangelho de Jesus, de Deus. Nada mais é. Então, está tudo na idolatria, tudo na mentira. Agora, vamos aqui, irmão, olha. 1 de Coríntios, vamos aqui. Mostrar alguns versículos a você. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz aqui, olha. Vocês não compreendem que todos juntos são casa de Deus? Olha, 1 de Coríntios 3,16, olha. Paulo escrevendo aos romanos, olha. Lá naquela época, vamos respeitar a conjugação verbal, olha. Paulo estava falando para os irmãos de Coríntio, dizendo, meus irmãos, olha, vocês não compreendem que todos juntos são casa de Deus. Olha, irmão, a casa de Deus é quem? É os irmãos quando se reúnem juntos, quando estão em união. Olha, irmão, se não está em união, não é casa de Deus. Por quê, irmão? Porque cada placa de igreja, aquele nome que tem igreja de A, igreja de B, igreja de C, igreja de D, para não dizer os nomes aqui, né, irmão? Para não ser refutado. Igreja de F, igreja de S, igreja do D, não sei de, né? Então, irmão, Paulo escrevendo aqui em 1 de Coríntios também, eu acho que é no capítulo 3 aqui, eu sei que é 1 de Coríntios aqui, ele vai dizer que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Ceifa. Paulo disse, não é assim que vós sois carnal? Então, quando você diz, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C, eu sou da igreja D, eu sou da igreja F. Ó, irmão, é assim que vocês são carnais. Vocês estão na carne, não são espirituais. Tem divisão, tem contenda. Por quê, irmão? Porque a igreja A, você se reúne lá eles têm uma doutrina, e lá eles dizem que prega a verdade. Quando você se reúne na B, é do mesmo jeito. Lá tem outra doutrina, lá eles dizem que é a verdade, e diz que a A, e a C, e a D, e a F não prega a verdade. Quem prega a verdade é ele. E assim vai continuamente para, né, irmão? Vocês já compreenderam. Então, cada placa de igreja é uma religião que tenta religar você com Deus quando você já foi religado pelo corpo de Cristo. E que você é morada do Espírito Santo. Aí Paulo diz aqui, ó, vocês não compreendem que todos juntos são casa de Deus. Olha, 19. Casa de Deus, não, casa de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa. Tá vendo, irmão? Olha, aí o 17, se alguém desonra e estraga a casa de Deus, Deus destruirá, porque a casa de Deus é santa, limpa e vocês são essa casa. Olha. Olha, irmão, aqui está dizendo que se vocês desonram a casa de Deus, se vocês desonram e estragam a casa de Deus, Deus destruirá, porque a casa de Deus é santa, limpa, e são vocês essa casa. Olha, quando é que vocês
destrói e desonra a casa de Deus? Quando você chama lá de casa de Deus. Vocês estão negando que vocês são a casa de Deus. Quando vocês dizem que é pecador, porque a casa de Deus ela é limpa e ela é santa. Ela é santa e limpa. Foi Deus quem limpou. Foi Deus quem tirou o pecado. Deus tirou o pecado de você e você diz, eu sou um pecador miserável. Irmão, você diz isso porque você foi ensinado errado. Você não é pecador. Você comete até pecado, mas você não é pecador. Você comete delito da carne. Está lá em Gálatas. Por quê, irmão? Porque você não conhece. Se você conhecesse, muitos pecados que você pratica, você não praticaria, por falta de conhecimento. Tá certo, meu amado? Compreenda, irmão. Quando vocês diz que é pecador, você está desonrando a casa de Deus, porque Deus não lhe vê você como pecador. Deus vê que você tem falha. Agora, você não pode dizer que você não falha. Porque eu vou tomar aqui as palavras que Paulo falou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, habita em mim, eu vou e faço. Então, Paulo queria fazer um bem e não conseguia fazer. Aquele bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Agora, o mal que ele não queria fazer, habitava dentro dele e ele ia e praticava. Então, irmão, nós não vamos ser hipócritas e dizer aqui que nós não erramos, que nós não temos pecado, que nós não cometemos pecado. Nós cometemos pecado, mas nós não somos pecadores. Agora, você não pode estar todo dia cometendo pecado. Não é para cometer, mas a gente comete. Agora, não podemos se apresentar a Deus como pecador, a gente se apresenta como santo. Agora, reconhecendo que é falho, que cometeu erro e que peça perdão a Deus. Antes de você pedir perdão a Deus, se você prejudicou alguém, vá até o teu irmão e peça perdão primeiro. Porque quando você vai a Deus, você vai dar a sua oferta a Ele. A sua oração, o seu melhor para você. E se você está em pecado com teu irmão, isso é uma oração de fariseu. Você primeiro conserta com teu irmão. Você vai consertar com ele. Se ele aceitar, é bom para você, é bom para ele. Se ele não aceitar, é um problema dele com Deus. Mas você, indo e pedindo perdão a ele, você já está consertado com Deus. Aí você vai, pega a tua oferta e oferece a Deus e Deus perdoa. Porque isso é a oração correta. Tá certo, meus amados irmãos? Então, irmão, aqui, a casa de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é sem mácula, ela é sem defeito, ela é sem ruga. Tá certo, meus irmãos? Esse é o conceito de igreja. Igreja, irmão, somos nós, são as vidas. E nós se reunimos num local como igreja para ouvir a verdade. Se lá não tiver verdade, irmão, não é igreja de Deus. Pode estar 30 milhões de pessoas, não é. Só é se tiver a verdade. Se não tiver a verdade, não é igreja de Deus. É mentira. É feitiçaria, idolatria. Cristo não habita lá e nem está lá. Olha. Aqui. 1 de Coríntios 6,19. Olha. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo e que Deus lhe deu? Seu próprio corpo não lhe pertence. Olha. Então, irmão, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo pergunta, será que vocês não sabem? Olha, irmão, eles não sabiam. Aquele povo daquela época não sabia. Irmão, e é mera coincidência hoje, nos dias de hoje, dia 9 de 10 de 2023, a chamada igreja de Deus, o povo que se denomina ser povo de Deus, não sabe que o corpo dele é a igreja. Tá lá em Colossenses 1,24, irmão. Confira lá, 1,24, se o corpo de Cristo
não é a igreja, não é os irmãos em união. Agora, irmão, só é corpo se tiver em união. Se não tiver, não é. Pode se reunir, pode dizer que é, mas não é. Imagine, irmão, se esse povo do mundo todo se reunisse em verdade, como eu estou pregando aqui em linha com a palavra, como o mundo não seria diferente. Porque, irmão, todo esse sistema religioso fraudulento, quando eu falo esse sistema religioso, não estou falando aqui só de evangélico, não, estou falando de catolicismo, de todas as placas de denominação, todas elas, todas. Tirante nós da graça que pregamos a verdade. Nós da graça que vivemos o evangelho em graça. Viver o evangelho em graça, irmão. Viver o evangelho em graça, irmão, é isso aqui, olha. É em linha, olha. É em linha com a palavra. Tá vendo aqui que tem uma linhazinha aqui bem retinha, olha, em branco, olha. Separando um lado do outro, olha. Olha, irmão, se não tiver em linha com isso aqui, não é igreja. Olha, irmão, pode ter esse mundo todinho aí, se reúne aí, uma hora, 2 horas, outra hora. Não são igreja, não, irmão. São não. Porque não está em linha com a palavra, irmão. Estão aí, irmão, vivendo numa feitiçaria, numa heresia, numa idolatria. Por homens, irmão, afamados, que o povo gosta de viver na mentira. O povo não gosta de viver na verdade. Venha para o evangelho da verdade aqui. Você vai ver o quanto é difícil. Chegue para cá para o evangelho desmascarar vocês com a palavra aqui, em linha com a palavra. O evangelho, irmão, pelas suas obras, ele mostra quem você é. Ele denuncia você. Chegue para o evangelho. Chegue para a verdade do evangelho. Chegue para cá. Você vai ver o quanto é bom. Então, irmão, o povo aqui, ó, 19, 1 de Coríntios 6, 19, ó, será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo, que Deus lhe deu, seu próprio corpo não lhe pertence? Ó, irmão, quem deu esse corpo foi Deus, e esse seu corpo não pertence a você, não é seu, é de Deus. Foi Ele quem deu, irmão, é dele. Isso aí, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, irmão. Irmão, o Espírito Santo, ele tem que andar na verdade, ele tem que viver a verdade, ele tem que ser santo. Não é para ser imundo, não, irmão. É para ser santo, é para ser justo, não é injusto, não. É para andar na luz, irmão, não é em treva, não. Tá certo, meus irmãos? 2 de Coríntios, capítulo 13, vamos para cá. Mostrando alguns versículos aí, os irmãos vão anotando, vão para os irmãos estudar depois e verificar aí se isso é verdade ou se não é. Olha. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 14, olha. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Olha, irmão. Olha, irmão, esse versículo aqui, irmão, é muito profundo. Eu vou trazer um esclarecimento aqui rápido, porque a mensagem fica grande. Olha, irmão, está dizendo aqui, olha, que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus, irmão? É aquele feito que ele fez lá no madeiro. Aquilo que ele fez foi a graça, foi de graça. Você não tem que pagar nada, irmão. É gratuitamente, ele já fez. Então, se você tenta fazer, você invalida isso aqui. Diz aqui, ó, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ó, irmão, é a graça de Deus. É a graça de Deus. É a comunhão do... Irmão, o Espírito Santo, a graça de Deus e o Espírito Santo que está dentro de você, está em... Irmão, pode o Espírito Santo morar dentro de você e você não está em comunhão com ele? Ó, irmão, vou fazer uma pergunta aqui a você. Eu sou solteiro, eu estou solteiro. Eu já fui casado, eu sou solteiro. E a minha mulher foi embora.
Disse que não gostava mais de mim, foi embora. Glória a Deus, ela quis ir, irmã. Deixa ela ir, ela fez a vontade dela, não estava se sentindo bem comigo, graças a Deus. Ó, irmão, você que é casado aí, você que tem sua esposa, você que vive debaixo do mesmo teto que ela, você que faz amor com ela, irmão, vocês não estão em comunhão, você não está em comunhão com sua esposa, não. Acontece, irmão, até de vocês brigarem e o marido ou a esposa procurar o marido e ele não querer, por causa de uma discussão, de uma briga, de uma raiva. Mas às vezes você fica assim, não está em comunhão com ele ou com ela por algum tempo. Mas Paulo disse que vocês poderia até haver isso, mas ele aconselha que de noite, antes de se deitar, entre em comunhão um com o outro para que Satanás não entre. Né, irmão? Então, acontece isso em muitos casais. E aí os casais se separam. Por quê, irmão? O que Deus juntou não é para o homem se separar. Irmão, Deus não ia juntar você com a pessoa e daqui a 10, 15, 20 anos, Deus dizer, não, eu me enganei. Ó, irmão, o casamento é a instituição que Deus mais honra. É o casamento. Ó, irmão, pode vir qualquer coisa. Mas o casamento não é para ser destruído. Pode haver até traição, irmão. Mas não é. Não estou mandando aqui você trair sua mulher, porque o verdadeiro homem que ama a sua esposa, ele não trai. Eu nunca traí a minha com outra mulher, graças a Deus. Mas ela quis ir, ela é livre, ela faz o que ela quiser. Eu não sou dono dela, ela não é minha propriedade. Livre, a porta que ela entrava aqui na minha casa para ser prisioneira, que ela entrava aqui e não se sentia feliz e não gostava de mim, é a mesma porta que está aberta para ela ser livre e ter o prazer que ela tem longe de mim. Pronto. Foi tranquilo. Irmão, nenhum mal eu faço a ela. Nada. Que ela seja feliz. Então, irmão, aqui em Corinto, está falando, os irmãos lá não sabiam, irmão, que era templo de Deus, né? Aqui em Corinto 13, 14, né? 13, 14, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Ó, irmão, como é que tem gente que está em guerra com Deus aí? Ó, irmão, nós estamos em comunhão. O Espírito, o próprio Deus mora dentro de mim, irmão. O amor de Deus mora dentro de mim, irmão. Irmão, eu sou falha, irmão. Ó, irmão, eu tenho tanta falha. Eu falo por mim, não vou falar por você, não. Eu prefiro olhar para mim, não olhar para os erros, estar olhando para os erros dos outros. Ó, irmão, eu tenho tanta falha que se eu fosse contar aqui a você, misericórdia, não sobraria nem nada de mim, porque você tocaria fogo em mim. Misericórdia. Irmão, 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Nós lemos 19. Mas vamos aqui no 16 para ver, né? Olha, o 16. 2 de Coríntios 6, versículo 16. O que é que diz o 16 aqui? Diz, olha. E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, pois vocês são templo de Deus e casa de Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês, eu morarei neles e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu
povo. Ó, irmão, que consenso tem o templo de Deus, que é você, com os ídolos? Ó, irmão, o que vocês estão fazendo aí, nesses locais que vocês se reúnem, e vocês dizem que lá é a casa de Deus, vocês estão se reunindo como ídolos. Não tem comunhão com Deus, irmão, porque lá não tem verdade, lá não prega em linha com a verdade, lá não fala a verdade para vocês. Porque é desonroso, irmão. Irmão, vocês lembram daquela passagem que Paulo saiu para ir pegar os discípulos e trazer a Jerusalém e matar? E depois, quando ele volta, ele chega para o Sinédrio, para aquela nata grossa, para aqueles estudiosos da Bíblia, para aqueles que ele aprendeu. Paulo aprendeu no pé de Gamaliel, e ele chega naquela nata grossa e ele diz: olha, o que eu aprendi com vocês, eu considero como esterco. Olha, irmão, é muita coragem dizer isso, viu, irmão? Imagina a cara daqueles homens ouvindo isso de Paulo. Você já viu, irmão, o testemunho de Paulo, que ele disse que era hebreu, fariseu, perseguia a igreja de Deus contra a lei e ele não deixava passar um tio? Diga aí, meu irmão. E você tem coragem de fazer isso na sua religião? Você tem coragem de chegar lá e dizer: olha, pastor, o senhor é um mentiroso, você está mentindo, você não vive a verdade, não prega a verdade, ensina nós a mentira. Tu tem coragem de dizer isso a ele? Olha, irmão, diz aqui, olha. E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Está aí. Você é templo de Deus e está fazendo do templo de Deus ídolos, se unindo com ídolos, com os idólatras, com os feiticeiros, com os mentirosos. Diz aqui: pois vocês são templo de Deus, casa de Deus vivo, e Deus disse a respeito de vocês, foi Deus que disse, irmão, que vocês são templo e casa de Deus, morada do Espírito Santo, e que vocês não têm nenhum consenso com os ídolos, irmão, porque vocês são casa de Deus, vocês são santos, vocês são puro, irmão. Jesus já chamou, Jesus já santificou, Jesus já justificou, Jesus já purificou. Está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 29 em diante, irmão. Ele chamou, predestinou, justificou, santificou. O justo, irmão, vive pela fé, não vive por obra, não. O justo vive pela fé, é pelo crer, não é pelo ser não, não é pelo fazer não. Não é pelo fazer não, é pelo crer. Aí diz aqui, olha, eu morarei nele e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, Deus disse que andaria no meio de nós. No meio por quê, irmão? Porque lá nós estamos reunidos e ele está em cada um. Então ele está no meio do povo dele. Por quê? Porque ele está dentro de cada um. Se existe a verdade, ele está andando no meio. Está se manifestando entre o povo. Tá certo, meus irmãos? Então vamos aqui, 2 de Coríntios 5,17, diz aqui, ó. 2 de Coríntios. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma nova pessoa, totalmente nova. Por dentro, olha, quando uma pessoa está em Cristo, ele torna por dentro uma nova criatura, uma nova pessoa. Irmão, não é mais da forma antiga. Não é mais como era como Moisés, não é mais como nos tempos de Jesus. Quando Jesus morreu, Paulo escreveu isso aqui aos Coríntios, dizendo
que eles não eram mais para obedecer às leis de Moisés, eles agora eram uma nova criatura, era para viver por dentro uma nova maneira, um novo jeito de adorar a Deus, uma nova maneira. E olha que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas não conhecia, não sabia o sentido dos dons, não sabia aplicar esses dons, não sabia o significado desses dons. E a igreja de hoje sabe, irmão? Não é mera coincidência que a igreja de hoje está na mesma situação da igreja aqui de Corinto, nos dias de Paulo. Será que as chamadas igrejas de hoje, essas igrejas que o povo fala por aí, essas placas de igreja, será que elas compreendem o que é ser morada de Deus, ser morada do Espírito Santo? Será que eles sabem se comportar como deve ser, como deve viver? Será que não é uma mera coincidência que eles estão mais cegos do que aquele povo daquela época? Jesus trazia isso para os fariseus, mostrava a eles, mas eles não compreendiam. Será que nós não estamos mostrando a verdade e eles não compreendem? Eles querem viver nos seus próprios méritos. Eles, está lá em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Será que eles não estabelecem os seus próprios méritos? Querem viver pelas suas próprias justiças, negando a de Deus? Então, irmão, aqui é bem claro que nós temos que ser uma nova criatura. Aí diz aqui, olha, 18, olha, 17, diz, olha, quando alguém está em Cristo, torna-se uma nova pessoa, totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Ó, irmão, a forma antiga de se viver, como vivia na lei de Moisés, passou, irmão. A lei de Moisés, ela era transitória, ela não era permanente, ela ia passar. Agora a pessoa é uma nova vida, é uma nova maneira, pela graça, pela fé, não é mais por obra. Não é mais por sacrifício, é por crer. Agora é por crer, é por fé. Será que a igreja está fazendo isso? Aí o 18, olha. Todas estas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus fez. Olha, irmão, todas as coisas novas vêm de Deus, que trouxe de volta a si mesmo, por meio daquele que Jesus Cristo fez. Olha, irmão, Deus trouxe de volta, agora através de Jesus Cristo, porque o povo não estava servindo a Deus, irmão, daquela forma. Estava afastado de Deus. Irmão, as chamadas igrejas de hoje não estão afastadas de Deus com as suas obras, com as suas antigas maneiras de servir a Deus, com as suas tradições de servir a Deus. Estão, irmão. Mas eles, irmão, não querem reconhecer. Ó, irmão, é vergonhoso para ele, homens formados, irmão, com 2, 3 formaturas, mestrado em teologia, irmão, e vem um analfabeto que nem eu, e escracha essas verdades aqui na cara deles, irmão. É vergonhoso. Porque, irmão, eu não sei o que é um predicado. Eu não sei o que é um pronome. Eu não sei o que é um provérbio. Não sei nada disso. Ó, irmão, não entendo nada disso. Imagine se eu tivesse estudo, irmão. Mas Deus lá em 1 Coríntios disse que chamou os que não são para confundir os que são. Os desprezíveis para confundir
os que dizem que sabem. Deus criou, chamou as coisas vil para confundir as inteligentes. Então, irmão, eu ando na verdade. Jesus me mostra aqui com claridade as coisas dele, a obra dele. E eu, irmão, não vou dizer aqui que sou um santarrão que nem Jesus não, porque eu nunca vou ser, irmão. Você também, irmão, nunca vai... Olha, você nunca vai ser aquele santo que eu quero que você seja. Nem eu vou ser santo que nem você quer que eu seja. Sempre que eu olhar para você, eu vejo defeito em você. Mas quando eu olho para você, irmão, eu não olho para a sua carne, não olho para os seus defeitos. Eu olho para o Espírito Santo de Deus que habita aí, que é perfeito dentro de você. Mas que eu posso trazer um esclarecimento para você não andar no erro, na mentira. Tá certo, meus irmãos? Então, irmão, aqui Deus está falando, olha, todas estas coisas provêm de Deus. Olha, irmão, provém de Deus, não é de você não, meu irmão. Você quer que provenha de você, dos seus sacrifícios, das suas obras, do seu pagar o preço. Não é não, irmão. Você está se afastando de Deus. Tudo isso provém dele, irmão. Quando você tenta fazer, aí você anula isso aqui, que não vem dele, vem dos seus sacrifícios, dos seus méritos, das suas obras. Você está blasfemando de Deus sem saber, irmão. Olha. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconcilie com ele. Olha, irmão. Deus deu esse privilégio para que todos se reconciliem com ele. Por meio desse privilégio que ele deu, Jesus, seu filho. Ó, irmão, quando Jesus morreu lá, ele já reconciliou a humanidade inteira com Deus. Agora, os homens tentam botar na tua cabeça que você não tem reconciliação com Deus. Aí invalida a palavra dele. Está blasfemando, irmão. Aqui, olha, 19. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra ele. E assim apagado essa mensagem e apagando-as essa mensagem maravilhosa da reconciliação, ele nos deu para transmitir aos outros. Ó, irmão. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ó, irmão. E como é que você vai aí num local, se reúne e diz que vai comer um pedaço de pão, irmão, para ter reconciliação com Cristo, para estar em comunhão com ele, irmão? Ó, irmão, aqui está dizendo que foi por meio do corpo de Cristo que ele trouxe a reconciliação. Está vendo, irmão, que quando você levanta um pedaço de pão e diz que aquilo, você pega um pedaço de pão, você levanta e diz que aquilo é um corpo de Cristo, ó, irmão, você está blasfemando. Você está atribuindo que aquilo você vai ter comunhão com Cristo quando ele já teve, quando você já está em comunhão com ele, porque foi através do corpo dele. Irmão, aquilo que Jesus fez, aquele pedaço de pão que Jesus fez, na época que ele fez, aquilo era um costume judaico, era uma tradição judaica. Jesus estava ali fazendo uma simbologia daquele pedaço de pão que seria o corpo dele, que ia ser entregue pela humanidade, que os fariseus ia entregar o corpo dele pelo povo. Aquele cálice que ele bebeu significava o sangue dele derramado, que ele ia derramar pelo povo. E aquele pão seria o corpo dele, que ia ser massacrado pelos judeus da época, pelos religiosos, que seria o corpo entregue em favor do povo seu. Aquilo era sombra, era uma simbologia, irmão, que Jesus fez. Aquilo era uma tradição judaica. Ele tinha que fazer aquilo. Tá certo, meus irmãos?
Então precisa estudar e compreender. Meus irmãos, compreendam a palavra de Deus. Ó, irmão, nós vamos ficar por aqui. A mensagem já chegou em 50 minutos, vai ficar grande. Amanhã eu tenho outros versículos para falar sobre os mesmos assuntos, para os irmãos poderem compreender e entender, irmão. Irmãos, é preciso estudar a Bíblia. É preciso ler a Bíblia, irmão, para vocês não serem levados por vento de doutrina, por homens maliciosos, irmão, que querem enganar vocês. Ó, irmão, eu estou pregando a verdade, eu estou em linha com a palavra, eu estou falando a verdade. Agora, irmão, a mente de vocês está tão cauterizada com a mentira, irmão, que vocês creem nesses mentirosos aí que pregam da televisão, esses caras mentirosos que é no YouTube. Ó, irmão, você vê a mensagem, os caras mentem, irmão, mentem tanto, eles botam a mensagem, a serpente no Éden. Irmão, você vai lá ver as mensagens desses homens. Mas é uma mentira tão grande. Ó, irmão, e se vocês verem quantos milhões de visualizações tem? Mas tem, viu, irmão? Agora a gente prega aqui a verdade. Aí as visualizações, sabe quantas são, irmão? É 10, é 9, é 7, é 5. As pessoas nem se inscrevem no canal, irmão. Porque é verdade, irmão. Agora a mentira que eles postam aí, que eles pregam, irmão, você vê, é 2 milhões, é 5 milhões, é 8, é 10, os inscritos. Ó, irmão, o povo gosta de mentira. O povo gosta de viver na idolatria. O povo gosta, irmão, é de viver. Está lá em Oséias, irmão, capítulo 6, capítulo 4, 4 é 6. Lê lá, irmão, Oséias, eu acho que é capítulo 6. É 4 ou é 6, tá lá, eu sei que está lá em Oséias, irmão. Irmão, o povo vive numa idolatria. Só misericórdia, irmão. Só a misericórdia de Deus. Só a graça de Deus, irmão. Só a graça mesmo. O povo, irmão, não gosta de andar na verdade. O povo não gosta de ser sincero, não gosta de viver na verdade. O povo gosta de ser enrolado, de viver na mentira, na idolatria, na feitiçaria. É melhor. Vai empurrando com a barriga. Ó, irmão, diz aqui o 19, ó, pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si mesmo, não levando mais em conta, reconciliando o mundo para si mesmo, não levando mais em conta os pecados dos homens contra ele. Ó, irmão, o povo vivia em pecado. E Deus reconciliou nós com ele. Nós aqui não, irmão. Aquele povo daquela época, aquele povo estava em pecado. E Deus não levou em conta o pecado daquele povo que não andava na verdade de Deus, irmão. Aí Deus vai, o próprio Deus vem, se reveste de carne e se sacrifica pelo aquele povo, não levando em conta, não aceitando a afronta do pecado que eles viviam, de eles ser contra Deus. Mesmo assim, Deus morreu para reconciliar com eles, irmão. Deus não considerou o pecado, Deus não considerou aquele povo que rejeitava ele, mas Deus amou, irmão. Irmã, não é mera coincidência hoje, como se vive nos dias de hoje. Olha, o pecado dos homens contra eles. Assim, apagando-as, aí Jesus, olha, apagando os pecados. Jesus apagou, olha. E esta mensagem maravilhosa da reconciliação, ele nos deu para transmitir aos outros. Olha, irmão, Deus me deu entendimento para eu transmitir esta verdade a vocês, irmão, que andam no erro. Irmãos, atente, irmão, para a palavra de Deus. Estude, irmão, a palavra de Deus. Ó, irmão,
a gente passa nesses locais onde vende produtos evangélicos. E lá, irmão, a gente vê, a gente entra, aí a gente vê. Ó, irmão, tudo que traz a memória da lei de Moisés, eles vendem. Ó, irmão, é a bandeira de Israel, é os castiçais, é o pão, é o pão. Irmão, até um pão que eles fazem um pão tipo de tipo uma espuma lá, eles vão pro cabo botar lá na ceia e representar aquilo. Tudo que é da... Ó, irmão, isso é tudo vem de lá, é só para enganar o povo. É os santinhos. Ó, irmão, é óleo ungido. É uns vidinhos de óleo que diz que é para ungir as pessoas. Ó, irmão, olha, é tanta feitiçaria que, meu Deus do céu. Ó, irmão, e é milhares de gente comprando. Tudo induzido, irmão, no erro. É tudo mentira, irmão. Lamentavelmente, irmão, o povo... Ó, irmão, o povo só não acredita nisso aqui, ó. Ó, irmão, qualquer mentira que você invente sobre Jesus, ó, irmão, se o caba botar qualquer coisa em nome de Jesus, que não seja verdade, todo mundo acredita. Olha, é tijolo da casa própria, é caneta ungida, é vassoura ungida. Irmão, é carteira, olha, você chega lá, é carteira de teólogo, é carteira de diácono, de presbítero, de pregador. Ó, irmão, eles botam uns brasão, como a justiça que usa, o brasão da polícia, essas coisas, e eles fazem aqueles brasão como ministro de... Ó, irmão, é tanta porcaria que só Jesus, só Deus, irmão. E o pessoal vai nessa idolatria, nessa feitiçaria. Meu Deus do céu, só misericórdia. Então, irmão, olha, o 20 aqui diz, olha, somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nos lhe imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês, aceite o amor que ele lhe oferece. Reconciliem-se com Deus. Ó, irmão, é pesado, viu, irmão? É pesado, irmão. Olha, vou ler de novo, olha. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Ó, irmão, eu sou um embaixador de Deus, de Cristo e de Deus. Paulo, quando estava falando aqui, irmão, Paulo estava falando para o povo de Corinto, e ele estava dizendo que eles, naquela época, eles eram embaixador de Cristo e de Deus. Nós hoje somos de quem, irmão? De Deus, embaixador de Deus. Porque o reino de Cristo, ele se deu até o ano 70. De Cristo Jesus, quando ele veio e julgou Israel. O reino de Jesus de Nazaré se deu até a cruz do Calvário. Lembra que lá, não sei se é em Efésios ou em Colossenses, ele diz que transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho. Quando é que durou o reino do Filho? Era quando ele estava lá, irmão. Agora, depois da morte dele, se cruzava o reino de Deus com o reino do Filho. E quando é que se encerra o reino do Filho? No ano 70, quando veio o julgamento de Israel. Quando ele julgou o povo dele. Aí ele julgou Israel, subiu ao céu, foi assunto ao céu de novo, e lá ele entregou o reino a Deus. E agora, irmão, quem reina é Deus mesmo em nós. Essa é a verdade, irmão. Estuda aí a Bíblia para você ver. Olha, somos embaixadores de Cristo.
Deus nos está usando para falar a vocês. Olha, irmão, eu sou embaixador de Deus. Deus está me usando para falar a vocês, irmão. Olha, nos lhe imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês, aceite o amor que ele lhe oferece. Ó, irmão, Deus está usando eu, para que vocês, irmão, nós estamos implorando, irmão. Ó, irmão, porque Deus se manifestou em mim. Deus me mostra, irmão, como é que o povo anda. Ó, irmão, eu como ser humano, eu fico agoniado vendo as pessoas na feitiçaria, na idolatria. Imagine papai que está lá em cima, que criou você, irmão, para você ser diferente e você não é. Deus está implorando, meu irmão, que você deixe essa mentira, que você viva a verdade, que você deixe essa idolatria, que você ande na verdade, meu irmão. Deus está implorando, irmão, para você aceitar o amor dele, meu irmão. Ó, irmão, agora os propósitos de Deus vai acontecer, que você aceita ou não. Mas bom é que você aceite, irmão. Olha, aceita o amor de Deus que ele lhe oferece. Ele está lhe oferecendo, olha, reconcilie-se com Deus. Ó, irmão, você não está reconciliado com Deus. Se reconcilie, irmão. Na sua mente a mentira está tão cauterizada que você acha que eu sou um desviado, que eu sou um desigrejado, que eu não conheço a palavra de Deus e quem conhece é você. E que você é quem é filha de Deus e eu não sou, irmão. Ao contrário, irmão. É você que não está sendo ainda, que não está servindo a ele, que não está ainda reconciliada com ele. Olha, o 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecador por nós, para que nele nos mostrasse justiça de Deus. Olha, irmão. Está vendo como a igreja de Deus ela é santa? Ele se fez pecador por nós, irmão. Nossos pecados ele levou no madeiro. Ele não deixou nenhum, irmão. Irmão, por que é que você vive pecando? Porque você não conhece a palavra de Deus. Você não vive a palavra de Deus, irmão. Ele não vive a palavra de Deus. Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmão, diz aqui, olha. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecador por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha, irmão, nós somos a justiça de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Olha, irmão, vou deixar a graça e a paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê um joinha, se inscreva no canal, dê um like. Tá certo, meus amados irmãos? Deixa a graça e a paz. Ó, irmão, estude para ver se está em linha. Amanhã eu prego, vou trazer mais outros versículos sobre esse mesmo assunto, irmão, para que vocês compreendam. Vou deixando a graça e a paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando e iluminando teus olhos, teu caminho. Amém. Glória a Deus.